Agora. Pode, já tá ouvindo. Já tá. Fala, já tá ouvindo. Oi, gente. Eu preciso. Olá, Mariana. Cadê nosso áudio? Eu quero ouvir vocês. Cadê? Mariana? O pessoal tá chegando. Tá sem som, tô vendo. Tá me ouvindo agora? O pessoal tá me ouvindo? Tá ouvindo, Mari? Não, é alguma questão. Tem que olhar porque tá sem o áudio. Não é isso, não. Não é. Não. Ela continua falando que tá sem. Olá, Horaci. Ah, agora sim? Agora você tá ouvindo? Quero ver a carinha. A Mari não conseguiu participar. Tá entrando de novo. Hum. E eu não vou vê-las? Entrou. E cadê a imagem dela? Por que você põe essa, né? Não, então. Oi, Horaci. E eu quero o som. E aí? E a imagem da Horaci? Já tá. Já vai. Tá legal. Vamos entrando então. Tá com som sim. É o outro. Hum. Convido apenas o espaço, né? Tá. Cadê a imagem? Entrar ao vivo. Com.
Acho que não. O quê? Seu nome não? É, só aparece esse que eu já. Esse é outro. O delas já foi chamado. Hum. Tudo bem, nós estamos aguardando a Horaci e a Mari chegarem. Estão chegando para o nosso bate-papo sobre ansiedade. Sem ansiedade, vamos esperar. Juliana Naturopata chegou. Já temos até perguntas a respeito de ansiedade. Nada. Uhum. Conseguimos! Ah, Tudo bem, meninas? tudo bem. Aí, Horaci, Mari, que bom que a gente está aqui hoje para esse bate-papo. Tá dando tudo Ai, certo. Já temos até perguntas a respeito de ansiedade. Muito olha, Vocês bem. querem se apresentar? que delícia, O uma honra som. muito grande. O som tá ok. Tá ouvindo a gente? Estou ouvindo Tá bem, bom. que bom. Boa noite ao Horaci é pessoal. professora. Fala de você, Horaci. E a Mari também. Se apresentem para os amigos. Eu falo que hoje eu estou professora. Na verdade, também estou terapeuta, né? Mas eu acho que eu estou mais professora do que terapeuta, porque nós estamos nesse caminho de professora do ensino fundamental, né? Básico, do ensino básico, de se desligando aos poucos. Mas sim, eu atuo enquanto professora, trabalho com as crianças e com os adolescentes, né? Então, eu tenho criança de 10, 14 anos e trabalho com os adultos também à noite, né? Com o pessoal da EJA, aqueles adultos que foram excluídos do processo educativo e que estão retornando agora. Então, sim. E aqui na terapia, né? Nós já estamos aí no caminho já há 3 anos, mais ou menos, né? Nós temos o espaço, Sofisas, né, aqui junto com a Mari, e trabalhando nesse grande propósito da nossa alma, né? Que é esse amor da nossa alma, que são as terapias. A gente é movido pela alma, né, Horaci? Sim, Graças a sim, Deus. graças a Deus. Bom, É eu a sou a Mari. Mariana, eu também era professora, eu ainda sou, no fundo, mas eu não atuo mais como professora, eu consegui fazer essa minha transição de carreira, né, de deixar a escola e ficar só aqui na terapia. E eu e a Aura, a gente se conheceu trabalhando, né, dando aula, nós dávamos aula na mesma escola para os mesmos alunos. Sim, E em um momento assim de crise de todo mundo, a gente começou a conversar sobre essas coisas, né, voltadas para a terapia. Então, sobre energia, sobre buscar uma elevação, buscar um crescimento, encontrar um propósito de alma realmente. E nisso a gente encontrou a naturopatia, né? Então, nós fizemos a pós em naturopatia também juntas e junto com a Ju, que a gente viu que também está aqui, né, Ju? E aí nisso esse caminho todo se abriu, assim, foi como se tivessem aberto algumas cortinas assim na minha vida. E aí eu vi que a escola já não me cabia mais, que eu estava em um contexto onde eu não estava feliz exatamente com o que eu estava fazendo, eu não estava triste, eu gostava de ser professora, sempre gostei,
mas aquilo não estava me trazendo toda a satisfação que eu sabia que um trabalho poderia me proporcionar, sabe? E aí a naturopatia foi abrindo essas cortinas, foi me mostrando onde eu poderia ser mais feliz, onde eu poderia cumprir esse propósito. E aí a gente montou o espaço juntas, então agora eu sou terapeuta. De vez em quando eu ensino alguma coisa, mas eu sou terapeuta. Mas o terapeuta ensina muito. Educa, né? terapeuta educa. Em todos os atendimentos. E aqui também, né, esse espaço que a gente gosta de trabalhar com live, apesar de agora, né, eu estava até conversando sobre isso novamente, a vida vai nos... Mas estamos querendo retomando aqui com você, então, agradecimento gigante por esse convite, por essa oportunidade, uma honra muito grande. E esse espaço aqui é um espaço, né, que a gente acaba fazendo esse papel de educador também, sim, né? Não sim, deixa de ser. Sim. Né? Então, oi, Ju! Eu chamei vocês, gente, porque eu vejo que vocês estão com afinidade comigo nesse momento de transição. Transição de profissão é uma coisa que gera ansiedade, né? E fora que neste momento específico, parece que está todo mundo tão ansioso por uma questão até coletiva, né? A gente está cheio de medo, teve uma pandemia, tem uma guerra, e isso é notícia ruim todo dia, e essa pressão coletiva atua na gente. Eu percebo que é inevitável a gente não se deixar tocar por essa onda de medo, e isso gera ansiedade, né? Por isso eu pensei em chamar vocês, porque eu sei da experiência de vocês como professora, sei da experiência de vocês como terapeutas, né? E vocês estão envolvidas com pessoas ansiosas e estão vivendo essa transição profissional, assim como eu, e que gera ansiedade. A gente tem ansiedade de o que será o futuro? Será que eu deixo isso? Me entrego àquilo? Né? Então, esse posicionamento de quem resolve fazer essa transição já acontece com um pouco de medo. Então, a ansiedade acaba sendo uma companheirinha, né? Mas é interessante porque eu tenho certeza que vocês vão saber falar da prática, da experiência. E isso é que é interessante, porque é a experiência que constrói o terapeuta, né? É na vivência, é no trato que a gente se forma, que a gente se constrói. A gente começa a observar que todo mundo é ansioso, mas a que ponto a ansiedade pode ser patológica? O quanto dessa ansiedade pode ser impedimento na minha vida? Né? Eu, como analista junguiana, eu observo no set terapêutico a influência dos impedimentos na vida de uma pessoa por causa de uma ansiedade que não foi corrigida, pode atrasar seus planos, pode atrasar o seu relacionamento, a dificuldade nos relacionamentos, né? Que a ansiedade provoca. A gente cria expectativas mais do que devia, né? Então, é um assunto muito amplo. Eu tenho certeza que hoje nós vamos pontuar algumas questões sobre ansiedade, mas é coisa para muita conversa, né? Ali, eu tenho percebido, até como a Horaci falou, nos jovens, como os jovens estão ansiosos, né, Horaci? Na sua experiência, como professora, você percebe a ansiedade na adolescência como um fator, assim, muito relevante? Hoje é o que mais se destaca. É a ansiedade. A ansiedade dentro do ambiente escolar, ela já sempre esteve muito presente, né? Porque o ambiente realmente vai fazer uma prova, tem desafios a vencer, né? E os desafios eram ansiedade. Essa ansiedade que eu ainda não classifico como patológica num primeiro momento, né? É o nosso natural. É complicado, né, a gente pensar que a ansiedade, mas ela pode ser um motor, né? Então, eu estava até, ao estudar, eu também gosto muito de teatro, e sempre ouvi muitos grandes atores, né, com muita experiência, e eu gosto de teatro mesmo, não de vídeo, né? Sempre foi palco. E eles sempre falaram isso, falando, gente,
essa ansiedade que antecede uma estreia, principalmente, né? Que é esse novo, ela é natural, ela nos move para chegar e fazer a coisa acontecer. Então, o ambiente escolar, ele tem muito disso. Só que nós viemos, a gente já tinha uma crescente dessa ansiedade nos alunos, porque eu percebo muito que a sociedade, ela caminha muito para a questão do ter ao invés do ser, a questão das competências exacerbadas. Então tem que vencer, tem que fazer aquilo, tem que fazer. E como se o ser fosse, eu só serei se eu for reconhecida, por exemplo, numa profissão de status, né? E isso vai gerando na criança, ali desde a infância, chegando ali na adolescência, muita ansiedade. Então, de como que essa criança vai, do resultado da criança, como será esse resultado? Então, avaliações. A avaliação oral, então, estou passando por esse processo de novo agora recentemente, é angustiante para a gente dar, porque eles ficam tão ansiosos que eles choram, às vezes eles choram. Mas aí eu pego ali e falo, gente, vou chorar junto, mas vamos vencer. Eu choro junto, mas não vamos desistir. Porque a ansiedade, ela tem muito disso, né? Gera esse medo, e se a gente deixa ela tomar conta da gente, aí a gente tem a sensação que a gente nunca vai conseguir vencê-la. Então vamos. E aí, perdemos o controle. Perdemos o controle. Então, tá vendo? Tá chorando, mas tá fazendo. Você tá indo bem. Se você consegue. Você conseguiu. O que importa é que você conseguiu. Então, assim, dentro desse aspecto, né? Estou falando de um aspecto mais pedagógico. E aí, claro, as ansiedades que traz da sociedade, dessa pandemia, esses meninos ficaram presos. Voltar para o convívio social é uma questão, assim, a ansiedade que gera agressividade. Nós estamos tendo muitos casos de agressividade decorrentes dessa ansiedade. Então, é um ambiente que é um grande laboratório para os terapeutas. Talvez o mais rico de todos. E porque as crianças são reflexo também do que os pais vivem, né? Os pais vivem nesse mundo de ansiedade, de pandemia. E antes da pandemia, uma coisa que a gente já conversava bastante é que essa ansiedade generalizada dos adultos já vinha num crescente, né? Então, os adultos já estavam precisando de tratamentos para ansiedade e que, em grande maioria, não se tratavam. E aí veio a pandemia, a ansiedade triplicou, quadriplicou, todo mundo trancado em casa, todo mundo obrigado a conviver um com o outro, e a criança foi absorvendo tudo isso, né? Então chega na escola, isso vai estourar, porque ela não tem outro lugar para extravasar, ela vai extravasar essa ansiedade lá, que é onde ela está sendo cobrada, né? É o ambiente que ela está inserida. Sim. Sim. Recentemente teve aqui em Ribeirão Preto a Conferência de Saúde Mental. Lá foi dada a notícia da grande demanda de saúde mental que o SUS vai ter que enfrentar. Isso porque a pandemia agravou os quadros de ansiedade e de outros transtornos, né? E eu fiquei pensando, como que a gente pode ajudar nessa grande demanda de saúde mental? Esse é um dos propósitos desse tipo de live, entendeu? Chamar os colegas que são terapeutas, demonstrar para todos o quantos profissionais bons nós temos no mercado. Então, se tem uma grande demanda, tem também bons especialistas, bons profissionais. E a gente tem mais é que divulgar o nosso trabalho, né? E agora, uma coisa eu percebo. Essa ansiedade que teve esse crescimento tão grande durante a pandemia, ela já vinha como uma ameaça, inclusive para as mulheres. Porque essa vida da gente trabalhar o dia todo, aí já está saindo do trabalho, está preocupado com o jantar, você tem que terminar o jantar, arrumar a cozinha, arrumar o lanche das crianças, amanhã começar tudo de novo. É impossível não haver um conflito, uma aflição com o tempo, né? E isso gera ansiedade também, né? Eu vejo as mulheres muito sobrecarregadas e muito ansiosas, porque elas têm que dar conta de uma demanda que é muito superior ao que realmente a gente aguenta. E a gente aguenta, só que com ansiedade. O que é essa ansiedade?
que permeia a vida de todo mundo? Quando é que vocês acham que ela é nociva? Eu, pela minha experiência, eu percebo quando ela começa a te impedir de fazer as suas coisas. Quando ela começa a impedir a sua vida de fluir normalmente. Sim. Onde que vocês percebem que a ansiedade começou a agir e ficou nociva? Eu acho que é importante primeiro a gente pontuar que a ansiedade é um sentimento natural. Todo mundo sente ansiedade. Independente disso realmente te atrapalhar, te causar, né, um incômodo, alguma coisa que você tem que tratar, ou não. Mas todo mundo sente ansiedade. Então, vai existir um limiar em que essa ansiedade é uma coisa natural, porque, por exemplo, eu tenho uma viagem programada, então, claro que você vai ficar ansioso. Claro que você vai ter mais dificuldade para dormir quando chegar próximo à data, você vai ficar pensando o que você vai levar, o que você vai fazer. Ou, eu tenho uma prova importante. Ansiedade boa. Eu tenho uma prova, um concurso para uma coisa que eu quero prestar. Você vai ficar ansioso, você sabe que você precisa se preparar, o que você precisa levar no dia, que horário que você vai levantar, enfim. Que às vezes não é uma ansiedade tão boa assim quanto a de viajar, mas que é uma ansiedade importante, ela faz você ficar preparado para aquilo. Então, eu vejo muito a ansiedade como uma preparação para algo novo, né? Para algo que vai te tirar da tua zona de conforto, inevitavelmente. Só que aí, a hora que ela começa a atrapalhar o resto do andamento, é que acho que isso desperta a necessidade de um tratamento, né? De um olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais profundo. Primeiro, eu acho assim, que você pontuou muito bem, que é quando te impede, né? Então, por exemplo, quando a ansiedade, voltando aqui para os alunos ainda, impede eles de fazer, se ele estudou, se ele se preparou de fazer uma prova, que ele está preparado, você pode olhar para isso como algo já patológico. E também, essa questão da ansiedade, na sala de aula a gente vê muito esses meninos muito agitados, porque assim, é uma preocupação que extrapola, E aí a sociedade, eu estou trazendo a escola que é uma realidade menor, mas isso se estende para toda a sociedade. É um querer, tá fazendo, estou bebendo água. Mas, eu tenho que mexer no computador. Então, eu tenho que beber água e mexer no computador. Mas eu também tenho que pensar que eu tenho que pegar ali. Então, assim, não consegue estar ali naquele momento, fazer uma coisa por vez. Por conta da sociedade. Isso, assim, para mim, é uma coisa muito nítida, até enquanto agora professora de geografia, que olha esse mundo no aspecto, né, mais social, mas de uma máquina que nos faz, sabe, que é assim, que é o quê? Nos torna produto, na verdade. Para que a gente seja um produto, uma submáquina para a gente só produzir. Produto que consome, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que produzir, a gente tem que ganhar para consumir. Então, é um processo ali, e aí, por isso, das mulheres, como você citou, né, a famosa da jornada tripla, né, de ter que dar conta de tudo, e aquele peso, aquela angústia, e aí, quando é mãe, então, aí aquela angústia do que o filho tá... Então, assim, de um modo geral, é uma questão que sufoca, né? Então, se a gente pensar em ansiedade, ela perpassa várias situações. Não tem como a gente falar numa ansiedade de uma coisa muito específica, né? Muito generalizada. Ela tem especificidades, situações mais específicas. A gente também pode olhar sobre esses aspectos. E nas terapias holísticas, nas terapias integrativas, a grande paixão da gente é por isso, porque a gente vai estudar caso a caso e olhando a causa daquilo. Tá, eu tô ansiosa. A origem, né? Vamos ver qual é a origem, tamanha ansiedade. Exato. Que tipo de ansiedade é essa? É uma ansiedade mental? É uma ansiedade de, igual ela falou, excesso de energia que você não gastou e aí isso tá girando aqui na sua cabeça? Ou é porque você tá preocupado? O que é, de onde tá vindo, né, esse desespero, essa angústia da ansiedade? Então, isso que é gostoso de olhar aqui. E é por esse lado que a gente vai traçando os nossos tratamentos, né? Então, é sempre muito pessoal. Sim, mas é um processo de autoconhecimento, saber da sua própria ansiedade. Né? Respondendo até a pergunta do Cláudio, que o Cláudio fala, como que você sabe que você está tendo uma crise de ansiedade? A gente não sabe.
a não ser que tenha autoconhecimento. Pare e observa. Isso que eu estou sentindo é ansiedade? O que gerou essa ansiedade? Primeira coisa, tem que parar e olhar para a ansiedade, né? Para saber, o quanto ela está me prejudicando, o quanto tempo eu passo ansioso. Porque a condição sintomática da ansiedade não é gostosa. Ela é desagradável, né? Ela é uma aflição, ela tem relação, se eu somatizo, eu sinto no meu corpo, né? Eu não consigo desenvolver minhas funções, não consigo manter uma fluidez, eu fico empacada no movimento. Então, essa condição só pode ser identificada por mim mesma, né? E eu acho que existe assim, um monte de profissional para ajudar. Inclusive, por exemplo, a naturopatia, né? Que você vai ter os óleos essenciais, é a naturopatia. Os óleos essenciais, gente, que coisa boa é essa? Eu estou usando, eu gosto muito. É muito rápido o efeito. Você usa o óleo e já tem outra frequência, né? A cristalo, os cristais, como que isso baixa um pouco, te acalma, te coloca em outro lugar. Então, são muitas medidas que podem ser tomadas para ansiedade. Mas primeiro você tem que encarar, eu sou ansioso. Eu estou ansiosa, não estou, né? Porque essa identificação com a ansiedade vai fazer com que eu tenha atenção àquele sintoma. Do contrário, eu vou continuar ligada no automático, o que gera ansiedade. Porque estar ligado no automático significa que eu não estou conectada a mim mesma. Exatamente. Né? Então, o que eu preciso para sair deste lugar automático que tem me causado ansiedade? Esse lugar eu só saio quando eu volto para o presente, né? Observar aquilo que está ali presente agora, o ipê rosa lá da minha rua, a beleza daquele ipê na manhã, a capacidade de perceber o que é belo no presente, né? Para não desperdiçar o presente. Aí eu estou sempre ligada no que eu tenho que fazer amanhã, no compromisso que eu tenho à tarde, no que vai ser o mês que vem, como que eu vou pagar a conta que vai vencer daqui a 30 dias, e isso me coloca num lugar de ansiedade. Exato. E quando eu paro para perceber o que está acontecendo comigo, qual a causa, qual a origem desse sintoma, na hora que eu dou essa paradinha, eu já estou num processo de autoconhecimento, não é verdade? Exato. É um autocuidado, né, gente? É um autocuidado. Só para especificar um pouquinho mais a resposta aí em relação à pergunta, do que, né, de como eu sei que estou numa crise, a crise ela é muito pontual e ela é assim, ela vem com sintomas físicos. A crise de ansiedade, ela vem com sintomas físicos, tontura, enjoo. Então, você tá angustiado demais, beleza, ansiedade. Partiu para aquele enjoo real, o estômago embrulhou real, você tá com tontura, você tá com fadiga, você começa a ter falta de ar, você começa a ter palpitação, às vezes até formigamento na mão, suadouro. Então, sim, parece que você está passando mal fisicamente mesmo, a sensação passa mal fisicamente. Então, acontece com alguns alunos, né, Horaci? De passar mal na escola, de tamanha ansiedade. Passar mal na escola, tem aluno que nós temos alunos que fazem tratamento, inclusive, né, já são diagnosticados, e eles quase desmaiam, mesmo com medicação. Então, diante de um desafio maior, para eles é muito difícil lidar. Aí precisa depois, só ter aquele suporte antes, durante, e depois precisa sair e ter um suporte para conseguir voltar para a normalidade, da respiração. Essa questão do autoconhecimento e de voltar para nós mesmos. Né? Nós não prestamos atenção nem na nossa respiração, né? A gente nem percebe como respira para saber, porque um dos sintomas de ansiedade muda a respiração, né? Exato. De ar. Ou então você começa a respirar curto.
E o quanto essa respiração é essencial pra gente, né? É a primeira coisa que você faz quando você nasce, é a última coisa que você vai fazer enquanto você tá vivo, porque depois você morre. A gente faz isso a vida inteira e a gente não presta atenção, mas ela é essencial justamente para você conseguir parar, ter essa atenção ao que está acontecendo dentro de você e ao seu redor, aonde que você consegue encaixar cada coisa para entender se você está em um quadro de ansiedade, que é uma coisa crônica, né, a longo prazo. Ah, eu venho num quadro de ansiedade. A longo prazo, né? Porque ela dura meses naquele processo. Meses. Eles falam que diagnosticar um quadro de ansiedade, ele se estende por no mínimo 6 meses. Então, você tem aquela sensação de palpitação, não a aguda, tá? Mas você tem essa sensação de palpitação, essa sensação de aperto no peito, angústia, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não quero ir, o que eu vou fazer? Você fica lutando com essa sensação. Então, isso vem desse quadro de ansiedade. Mas uma crise de ansiedade, que é aguda, ela vem e muitas pessoas relatam que ela tem os mesmos sintomas e parece muito com a dor de um infarto. Tanto que tem muitas chamadas de emergência que a pessoa chama porque pensa que está infartando e, na verdade, ela está tendo uma crise de ansiedade. Aí a gente já começa a entrar num patamarzinho superior à ansiedade. Quando começa nesse aspecto de eu acho que eu vou morrer, eu tô infartando, não sei o quê, a gente já começa a entrar na síndrome do pânico. Sim. Isso já é um transtorno de ansiedade. Transtorno da ansiedade que está girando um transtorno de pânico. Que aí, se não cuidada, pode gerar um síndrome de pânico. Exatamente. Sim. Exatamente. E aí, no pânico, o que nós temos? Nós temos, assim, a intensidade dele dura 10 minutos, a intensidade máxima. E a duração da crise do pânico vai ali em torno de 20 a 30 minutos. Então, ela é menor, só que ela é muito intensa. E as pessoas em crise do pânico, elas têm uma sensação de que elas realmente estão morrendo. A sensação. E vem, se você pegar, os médicos muitas vezes confundiram. Tá infartando. Tá tendo um AVC. Tá tendo, porque às vezes até o rosto entra naquele aspecto de repuxar, de paralisia. Tá tendo. Rigidez muscular. Isso, sim, muitas vezes do pânico. Então, assim, quando volta para esse centramento, para essa respiração, para ter consciência de si, do seu corpo, de si mesmo, a coisa começa a amenizar. Então, o pânico pode ser, não são todos os casos, mas pode ser um agravamento da ansiedade patológica. Então, precisa olhar. A criança tende a ser muito ansiosa, mais do que o normal? Sempre está ansiosa? Olha, porque pode estar ali já se configurando patológico. Vai cuidar, vai procurar profissionais especializados para isso. Se já está não viu, não observou, já está ali nas crises de ansiedade, está vendo que já vai, não deixa chegar no pânico. Porque, infelizmente, ainda mais no Brasil, nós temos uma cultura de que, assim, se eu quebro meu braço, tá tudo bem, eu lá, o médico vai olhar, vai fazer uma cirurgia se for preciso, vai consertar, eu vou ficar tá tudo bem, eu conserto o meu braço. Agora, se algo emocional, psicológico, mental quebra dentro de mim, não, eu tenho que dar conta, isso é frescura. E como que você não dá? Nós temos essa cultura ainda. E eu tô só uma inversão de valores, né, Horácio? Inversão de valores. Só que a pandemia está descortinando isso. Tá muito bonito, apesar de todas essas situações, tá muito bonito de ver das pessoas entendendo, cada vez mais chegando pessoas para nós, entendendo que a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física, né? Se não mais, né? Se não mais importante. Mais, porque se começa lá, inclusive, mais. Mas assim, já estão assim, nossa, é tão importante quanto. Eu também preciso olhar para isso, sabe? Eu não vou olhar só para minha alimentação, só para os exercícios. Eu preciso olhar para minha cabeça, eu preciso olhar para o que eu estou sentindo, eu preciso olhar para tudo isso em conjunto. Exato. É isso que a gente tem achado muito interessante.
Mas o que eu percebo é que a maioria das pessoas não querem despertar para sentimentos desagradáveis. Não querem ter contato com isso. Então, já ouvi dentro do SESC terapêutico, não, isso eu não quero nem falar. Só que a fala, a própria narrativa é fundamental para a cura, né? A própria narrativa dá um outro lugar, um outro ponto de vista para aquela situação. Porque a ansiedade, ela pode ser gerada, talvez, por uma situação inconscientizada. Eu não tenho consciência da gravidade daquela situação, mas a minha intuição sabe, então eu já estou todo o processo ansioso instalado. E até eu perceber a origem deste processo, lá atrás, naquele conflito, naquela situação, para isso eu tenho que analisar aquela situação, aquele conflito lá atrás. E nem sempre há o interesse em mexer nas coisas, em observar mais de perto, né? A sensação de que mexer com o conflito dói, afasta. Só que a ansiedade também pode te levar para o mesmo lugar. Né? Para um lugar de dor de verdade. Sim. A gente viu isso muito, assim, é uma coisa que a gente sempre conversa. Tem cliente que chega e ele sabe exatamente qual é o problema. Ele sabe, ele conseguiu ter esse diálogo interno legal, ele conseguiu identificar. Só que ele chega aqui para tratar e ele não quer tratar aquilo ali. Ele acha que se ele vier e ele fizer uma sessão, ele vai ficar mais equilibrado e ele pode ir embora, porque aí ele vai conseguir sozinho lidar com aquilo por mais 6 meses. Aí daqui 6 meses ele volta, quer fazer mais uma sessão só e sumir. A dificuldade ainda está em colocar esse tratamento contínuo para a pessoa entender que não adianta ela sair daqui mais equilibrada hoje, porque amanhã o problema ainda vai estar lá. Né? Depois de amanhã, na hora que ela ficar nervosa, irritada, enfim, qualquer coisa, situação natural da vida acontecer, aquele problema vai voltar para a superfície. Eu brinco com eles, eu falo que eu já não, antes, né, a gente com a falta da experiência, a gente vai tendo experiência, né, antes eu fazia de boa, já brinco e falo assim, gente, eu tô fugindo de tratamentos band-aids, eu brinco com eles, que a gente vai lá, coloca o band-aid, sopra a feridinha, mas a ferida tá lá, tá corroendo. Falei assim, pra mim isso, você tá gastando o seu tempo e seu dinheiro. Por quê? Vai voltar, né? E vai voltar numa situação ainda pior. Então, assim, deixa eu equilibrar as minhas energias, deixa eu, né? Seja com óleo, seja com floral, seja com cristais. Não sei se em barras também acontece isso, mas deixa eu me equilibrar. Aí sai bem, porque, claro, né? Tem uma atuação ali direta nas energias, no emocional, mas depois foge. Já tive vários clientes que a hora que chegou na situação, na causa, pararam. Oi, você acha amor, que isso tudo tem... bem? Oi, você acha que isso tem relação com a própria cultura que nós estamos inseridos? Que as pessoas ainda não têm noção que as terapias integrativas, por exemplo, há valores invertidos a respeito disso. Falta de informação, né? E uma educação que não nos leva a buscar ajuda. Exato. Né? Tem que aguentar. Para de frescura. Essa cultura tem atrapalhado o desenvolvimento das terapias, porque as pessoas ainda não estão confiando. Já passou da hora das pessoas olharem para as várias profissões que podem ajudar a saúde mental e escolher aquela que tem maior afinidade. Você tem afinidade com florais? Legal. É terapia, é narrativa? Vamos para essa. Os óleos essenciais, né? Os cristais. Olha, se tem demanda, tem profissionais para essa demanda. Mas ainda culturalmente há essa resistência. Eu acho que ainda teremos que trabalhar um bom tempo a respeito de quebrar essa resistência. Com informação. E falando sobre isso mesmo, né? Deixa eu só fazer, desculpa aqui, mas eu quero dar um beijo grande aos meus alunos. Estou falando que nós estamos vindo aí com algumas mudanças. Eles me seguem e tenho aqui alguns alunos falando oi. Beijo grande, meus amores. Thales, oi.
Aí o Thales, se ele quiser também participar aqui conosco, falando que ele, né, dessa Pode questão perguntar, né? de perguntar sobre ansiedade, de dar depoimentos, também sinta-se à vontade aqui conosco, viu? É uma honra muito grande tê-los aqui conosco. Ô, Rê, uma coisa que eu queria falar também, né, complementando isso que você trouxe, é que existe ainda ligada, principalmente às terapias integrativas, a questão mística. E sim, não dá para a Sim, gente separar o místico, tá? Claro, você está trabalhando com energia, existe ali um misticismo. Só que as pessoas, nessa cultura em que a gente está inserido, elas ainda olham isso como se elas fossem, por exemplo, ao invés de receber um tratamento, elas fossem receber, sei lá, um benzimento. Tá tudo bem com quem vai receber o benzimento, tá? Não é isso. Não tem problema nenhum, ele vai te ajudar, vai ser excelente para você, espiritualmente, energeticamente, maravilha. Agora, como tratamento, não é desse jeito que funciona. Você não vai vir aqui, eu vou te benzer e você vai embora e aquele teu problema, puf. Ele foi tratado minimamente? Ele foi, com certeza. Todas as técnicas vão trabalhar ali a seu favor. Só que se isso não tiver um contínuo, vai desmoronar. Então, junto com esse, existe um preconceito, né? Não um preconceito em si, mas um preconceito de que a terapia alternativa, a terapia holística, que, nossa, você fala terapia holística, tem gente que arregala um olho desse tamanho para você. Então, elas ainda estão atreladas a isso, né? Então, é um processo educativo que nós estamos fazendo aqui. é o processo É um educativo. processo A gente tem que ter essa de iniciativa. ensinar, né? De trazer essas questões todas. Isso é muito, muito gostoso, muito bonito. Mas As práticas integrativas daqui de Ribeirão, por exemplo, a gente nem ouve no SUS, a gente não ouve. Parou, né? Eu acredito que parou aqui. Então, tem, né? Nós temos a lei, o SUS, na teoria, já teria que estar oferecendo as práticas integrativas para acessibilidade de todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm condições, né, de pagar particular, mas infelizmente não há esse olhar. Mas existe um interesse por trás. Aí voltando a falar de uma questão mais política, né, de uma questão mais de um sistema econômico que daquela coisa do que nós somos máquina, de ganhar dinheiro por trás de uma outra forma, né? Tem outras coisas que não sejam importantes. Todos os tratamentos são importantes, mas alguns tratamentos são para ajudar a acalmar naquele momento, e aí tem que vir junto. Por isso que é integrativa, né? E complementar, caminhar junto com a alopatia. Porque muitas vezes a alopatia, só por ela, a medicação, te adormece. A hora que você tira a medicação, quando você tira, geralmente volta aquele turbilhão tudo de novo. E aí cria aquela dependência. Então, a pessoa vai, sim, vai se tratar alopaticamente, mas venha fazer olhar para a causa, né? Tratar a causa e para depois fazer o processo de desmame tranquilamente e ter aquilo já muito mais superado dentro de si, né? Conseguir lidar melhor com aquilo. E é o autoconhecimento. O tratamento aqui é isso que você havia falado. É olhar para si. Vai te ajudar, as pedras irão te ajudar, os olhos, os florais e tudo mais irão te ajudar. Só que assim, no mesmo tempo você está olhando. Não tá? Porque tem que vir para a consciência. Aí você pode falar melhor que nós. Mas tem que vir para a consciência. Para você realocar, né? Como você disse, de local e dar um local ali mais assertivo para aquele ou trauma, sei lá qual foi a origem dessa ansiedade, né? E naquilo que você falou, né? Muitas vezes a pessoa ainda não tem a consciência, ela vai ter consciência na hora que ela fala. Porque a hora que ela fala é que ela vai ouvir realmente aquilo que estava encaixotado em algum lugar e ela só soltou ali, né? Ela só soltou na hora da terapia. Oi, Jonathan! Gratidão por estar aqui, querido. Então, pode falar. Tá? Não, eu ia falar daqui, no SUS, por exemplo, tem 29 práticas integrativas por lei e nenhuma implantada. Aqui em Ribeirão, nenhuma delas. Realmente
é um movimento lento. Eu cada dia percebo mais que o movimento tem que ser da sociedade civil e não podemos depender do poder público para que as práticas integrativas venham a ser implantadas efetivamente. Antes terá que ser um movimento popular de utilidade dessas práticas integrativas, porque a lei é a mesma há anos e não houve modificações, né, de implantação, até porque enfrenta o corporativismo, né? Vai demorar um tempo até a classe médica, por exemplo, reconhecer que as práticas integrativas são apenas complementares e não são uma ameaça à medicina. Exato, Né? de maneira então, nenhuma. Não vai um tempo, mas está indo. está indo. Tá mandando, devagarzinho. Nós temos aqui um depoimento, ó, do Thales. O Thales, ele trata aqui no Espaço Sofizes, né? Sim. Olha, eu não tinha nem conhecimento desse tipo de terapia e confesso que foi a melhor coisa para as minhas crises. Isso, o Thales tinha a crise de ansiedade, já indo para a crise de pânico, né? Então, ele se identificou muito e teve um crescimento assim, né? Espetacular e muito rápido, né? A gente nem esperava que o tratamento fosse evoluir de uma forma tão rápida como para as crises de ansiedade, principalmente, como ele evoluiu. Quando a pessoa vem para se autoconhecer e está disposta ao tratamento, por mais que seja dolorido olhar para aquelas coisas, vai fluindo com certa rapidez. E aí, especificamente, qual que é o tratamento oferecido no espaço de vocês, o Espaço Sofizes? Óleos, cristais e qual mais? O que é? Conta para nós um pouquinho sobre os óleos. Normalmente, nós fazemos um conjunto de tudo isso. Não necessariamente no mesmo atendimento, porque são muitas energias, né? Fica tudo meio misturado. Sim. Mas a gente faz, por exemplo, durante um mês, a pessoa vai ter atendimentos variados, com técnicas variadas, justamente para conseguir abordar esse problema, essa questão e a origem dessa questão por todas as frentes que a gente possa abordar, né? Então, a gente sempre costuma começar com uma cristaloterapia, porque ela é uma terapia de impacto, então ela vai causar um impacto maior, né? Ela vai desvelar bastante coisa, ela vai conseguir desenterrar bastante coisa ali, ao mesmo tempo que ela te dá conforto. E aí depois a gente vem com os óleos, dependendo da questão da pessoa. Tudo isso tem que ser muito bem analisado, porque os óleos essenciais naturais, puros, etc., mas tem contraindicações. Então, a gente olha com muito carinho, com muito cuidado. Tem que ter muita atenção a que tipo de aroma a pessoa tolera. Eu queria saber para ansiedade. Vai ter um específico? Um óleo específico, tem vários. né? Vários. Para ansiedade. Na ansiedade, na perspectiva dos óleos essenciais, né? Existem vários tipos de ansiedade. Nós estávamos até aqui, né, repassando, olhando. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem uma ansiedade que a gente não consegue estar no presente, aquela que é mais generalizada, o óleo de raiz, né? Aí depois a Mari pode falar a pessoa, traz a pessoa para o chakra básico, para o presente. Exatamente. E aí, por exemplo, o vetiver é o grande óleo para isso, e ele trabalha também muito nessa questão do mental, para ajudar a pessoa que tem esse mental muito acelerado e aí não consegue estar centrada. Então, o vetiver, por exemplo, outro grande fator de ansiedade, né? Exato, para esse tipo de ansiedade. Então, porque o óleo de vetiver, como ele é uma raiz, né? Ele é extraído da raiz da planta. Ele trabalha na cultura indiana, a planta é vista como um homem de ponta cabeça. Então, vai trabalhar realmente essas nossas sinapses, como se as nossas raízes estivessem aqui, né? Então, ele trabalha o nosso chakra básico, ele vai trazer, vai aterrar, ele vai te dar um chão, porque muitas vezes a pessoa em crise de ansiedade, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer, onde ela tá, quem ela é. Então, ele dá um chão e ele traz a gente para o presente, né? Como a Laura falou. Ele coloca você no momento de agora. Fala, então volta para cá. Não é lá no futuro, pensando em mil coisas que podem acontecer. Seguindo essa linha, a gente tem também o óleo essencial de cedro.
que é uma conífera, aquela árvore enorme, gigante, que vive milhares de anos. E ele vai trazer a gente para o centro, né? Como ele tem esse tronco bem grande, assim, bem frondoso, ele vai conseguir deixar a gente mais estruturado, vai trazer a gente para o centro, ao invés de ficar muito disperso. Se a tua ansiedade é uma coisa assim de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma, sabe? Essa ansiedade que às vezes a gente fala assim, esse é um sintoma de ansiedade. Exato. Sim. Então, para esse tipo de ansiedade, o cedro é o melhor, porque ele vai como se ele te juntasse. Ele fala, peraí, para aqui, e aí ele te dá uma estrutura para continuar. Exato, né? Sim. A lavanda, por exemplo, que é o óleo, vou falar da lavanda, que é o óleo que todo mundo, né, conhece e tal. Ela naturalmente ela é calmante, né? Mas ela é um calmante para ansiedade, o tipo de ansiedade que leva a pessoa que tem tendência de complicar coisas pequenas. Então, assim, a situação que ela está vivenciando é isso, aquilo para ela é mais gigante. Então, gera ansiedade a partir daí. Lavanda, nesse aspecto, atua muito bem. Né? Que bom saber. Né? Ele acalma e ao baixar aquela frequência, aquela tensão psíquica, a pessoa consegue baixar também a ansiedade, né? Exatamente. Porque a ansiedade está muito ligada ao tempo cronológico que a gente tem que cumprir. Né? Muitas vezes eu observo que o que mais me causa ansiedade é ter que viver dentro daquele tempo limitado. Tenho 2 horas para terminar esse trabalho, tenho 3 horas para poder entrar naquela sessão. Então, esse tempo não coincide com o meu tempo pessoal. Né? E aí eu tenho que me adequar e eu me esforço para me adequar a cumprir com aquele tempo cronológico e gera uma ansiedade, uma aflição. E a ansiedade começa a pensar que não dá conta. Sim. Começa a avaliar. A lavanda vai lavar, né? Vem lavar. E a lavanda vai lavar esse sentimento de incapacidade, né? Que gera ansiedade. Eu não dou conta. É muito para mim. Né? Esse sentimento já é o resultado de uma ansiedade. Né? Um outro óleo que eu gosto muito, particularmente, e que eu acho importante falar dele para ansiedade, é o óleo de Ylang Ylang. Ele é o óleo de uma flor, né? Ele tem um aroma bem forte, bem característico, e ele é um óleo excitante, na verdade. Ele é um óleo afrodisíaco, mas eu sinto o Ylang e eu uso trabalhando a ansiedade porque ele tira a gente daqui de cima, dos chakras de cima, né? Que a gente fica muito focado quando tá ansioso. Aquela personalidade mental, né? Isso, quando a pessoa é extremamente racional. E ele traz a gente pro chão, mas ele traz assim, juntando o básico com o sexual. Então ele traz o fogo, só que ele vai direcionar essa energia para outras coisas. Então, ele te traz um pouco mais para o palpável. Então, eu acho isso muito importante. Além dele ser um óleo que trabalha muito questão de relacionamento, de diálogo, de aprender a falar e ouvir o que o outro fala. Que precisa estar presente também, né? Para ouvir o outro. Outro sintoma, né? Outro sintoma de ansiedade. Falar. Não dá ouvido. Exato. Bergamota, né? A bergamota é um óleo, assim, mãe da depressão, né? Um antidepressivo. E é um óleo que trabalha muito o plexo, né? Os cítricos. Os cítricos, eles trabalham o plexo, né? De expansão desse nosso self, né? Dessa nossa essência. Essência realmente, como que eu posso falar? Verdadeira. Não essas pessoas, né? Então, vai trabalhando isso, vai acalmando e vai nos conectando a um otimismo, a uma alegria, baixando o pessimismo, que é outra coisa que gera muita ansiedade. Então, bergamota também é maravilhoso. Só que aí tem uma questão do bergamota que a gente quer. É diferente da laranja, Horaci? Porque ele tem um poder maior de antidepressivo do que a laranja. A laranja é um pouco mais alegre. A bergamota, ela traz uma alegria, mas ela traz uma leveza junto com ela.
E a laranja, ela trabalha também muito assim, é uma alegria muito espontânea da criança. Ela te conecta aquela alegria da criança. Gargalhada, assim. E que não tem muita preocupação. Então, eu olho isso e aí eu fico alegre, porque isso daqui transforma num avião em alguma coisa. Então, te conecta muito a isso, né? E a bergamota já, uma questão, mas... Só que todos os cítricos, né? A laranja... Não, a laranja doce não. A laranja doce, mas tem laranja amarga, né? A maioria dos cítricos, eles são fotossensíveis. Né? Aquela historinha do limãozinho que a gente não lava direito a mão. Então, tem que olhar para comprar um livre dessa fotossensibilidade. Urano com Marina. Tá? LFC. LFC. Então, se alguém for adquirir algum óleo que nós estamos falando aqui, os cítricos, por gentileza, toma muito cuidado. Consulte um profissional. Por favor. Por favor, de preferência. Mas, né, como nós estamos aqui abertos a todos, então, se houver isso, tome cuidado. Pois é. E todo óleo, pessoal, os outros óleos que a gente citou são todos seguros, tá? Mas todo óleo que você for utilizar, você tem que lembrar que aquilo é a planta super concentrada. A gente está falando da essência da planta, da alma da planta. Então, a gente está falando de 1 tonelada de flores para sair um olhinho. Exatamente. Uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá. Então, você imagina, você toma 25 xícaras de chá de camomila? Você não toma. Então, você não vai pegar uma gota de um óleo qualquer e passar na pele, e beber, enfim. É tudo com cuidado. Menos é mais. Gente, vocês acreditam que está acabando a nossa live? Já? Passou rápido demais, não passou? Ai, foi muito gostoso. Que pena. Mas olha, eu percebi que é muito gostoso conversar com vocês e eu vou chamar vocês muitas vezes para esse bate-papo. Porque uma que está trazendo muita informação e outra que vocês têm que divulgar o trabalho de vocês. Mesmo são ótimos profissionais e a gente vai diminuir a nossa ansiedade nessa transição de profissões para conseguir atender a todo mundo que está precisando, né, gente? Sim. E olha, eu sou grata aos óleos essenciais, porque eu uso o tratamento, né, com a Juliana, a Ju faz o tratamento comigo com os óleos e eu percebo a eficácia no meu dia a dia. Eu percebo como eu mudo a frequência com os óleos. Então, eu só sou grata por vocês terem vindo hoje conversar, bater um papo a respeito disso. E tantas possibilidades de melhorar a ansiedade, né? Que a gente tem. Muitas. Deixa eu só trazer uma informaçãozinha rapidinha, assim, da questão dos óleos, porque pra gente não ficar só nessa questão, né, do energético e tudo, o óleo essencial, gente, quando você inala ali, seja direto do frasco, seja num papelzinho que você pingou a gotinha, ou no seu próprio difusor pessoal, aquele óleo que você inala, ele demora menos de 3 segundos para chegar no seu cérebro, né? Ele chega direto na sua amígdala, que é o nosso centro de memórias e traumas. Por isso que ele é tão eficiente, principalmente para questões emocionais e mentais, porque ele vai direto ali onde estão armazenados todas essas questões. Por isso ele é tão rápido, o efeito, né? E aí, em 4 segundos, ele já está na tua corrente sanguínea, chegando no resto do seu corpo inteiro. Sim. Só de olfato. Só de inalar o aroma, tá? Então, isso é cientificamente provado. Então, por isso que ele tem tantos resultados e esses resultados são tão rápidos, tá? Sim. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. A gente que agradece. Só queria falar uma coisinha para o pessoal. Pessoal, só assim, a gente está falando de técnicas, da impressão que a gente precisa consumir, gastar dinheiro, né? Só reforçar uma coisa. Se a gente voltar a conectar com a natureza, né? E aí, conectar de forma integral mesmo, porque a natureza, na verdade, não é externa, né? Foi tirado de nós essa conexão com a natureza para a gente produzir mais nesse sistema que nós estávamos falando, mas assim, nós fazemos parte da natureza e a natureza faz parte da gente, então nós somos natureza. Então, ao conectar com a natureza, apreciar a beleza de uma árvore, de um pé que agora está florindo, ao respirar o ar, ao ouvir o cantar dos passarinhos, né? A gente nem precisa
muitas vezes estar lá. Às vezes observar na cidade mesmo, se conectar. Já traz a gente também para um outro patamar de energia, no centramento, e nos ajuda nas crises, ou nas ansiedades, né? Não precisa ser nas crises também. Em geral. Em geral. Olha, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tenho certeza que muita gente aproveitou essas informações. E ainda vai aproveitar para ver a gravação.